Copacabana, ele tinha acabado de roubar o mercado. O problema é que esse cara tem mais de 10 passagens pela polícia. Parece que o Filipão vai conversar agora com o delegado. Vamos lá, Filipão. Pois é, Tino, não só 10 passagens pela polícia, como já havia sido preso anteriormente 4 vezes em flagrante e liberado todas essas vezes numa audiência de custódia. Dessa vez ele foi preso de novo em flagrante, esse caso aconteceu nesse fim de semana lá em Copacabana, na Zona Sul, e agora ele vai passar por uma nova audiência de custódia hoje, vamos ver qual vai ser o resultado. A gente tem imagens aí para mostrar, a polícia descobriu que o Arão Rogério de Souza já estava cometendo vários crimes ali pela Zona Sul, todos muito parecidos, sempre de forma muito parecida. No sábado ele entrou num supermercado grande ali de Copa, fingiu que era um promotor de vendas do setor de carnes, do setor bovino, conseguiu acessar aquela área e ali enganou os funcionários rapidamente, porque estava com uma touquinha, uma roupa preta, parecia um uniforme ali, e aí conseguiu levar 22 quilos de carne ali, que é o equivalente a mais ou menos R$1.000. Mas aí os funcionários acharam estranho, conseguiram pegar ele, junto com a guarda municipal, mas houve uma resistência muito grande, uma briga ali. Aí a Polícia Civil, os agentes da 12DP ali de Copacabana foram até lá e então conseguiram registrar, né, e fazer essa prisão em flagrante novamente. Vamos ver. O delegado Ângelo Lages, responsável pela delegacia ali, está aqui, vai falar mais detalhes com a gente. Doutor, obrigado pela sua participação aqui. Dá para se notar aí que era um criminoso que já vinha cometendo outros crimes, inclusive um outro crime que já tinha acontecido lá em Copacabana, que ele cometeu, mas vocês ainda não tinham conseguido identificá-lo, né? E aí, nesse fim de semana, foi batata, né? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Tino, toda a audiência da Record. Realmente, a gente já vinha investigando ele desde março. Ele praticou um furto contra um caminhão que fazia entregas de mercadorias em Copacabana. Nessa ocasião, o motorista até cometeu um grave equívoco, um erro, né? Porque ele veio à delegacia e comunicou falsamente que havia sido vítima de roubo de carga. Evidentemente que ele está muito atento a essa questão de roubo, né? Ainda mais um roubo de carga. A gente imediatamente diligenciou, pegou imagens e viu que na verdade ele não havia sido roubado. Na verdade ele havia sido vítima de furto. E o furto foi praticado pelo Arão. A gente tinha a imagem dele praticando o furto, mas a gente ainda não sabia a qualificação dele. E nesse último sábado, quando ele voltou ao mercado, não é a primeira vez que ele praticou crime lá não, né? Ele voltou ao mercado para praticar mais uma vez o crime de furto. Ao sair do mercado, como você bem disse, ele foi localizado por agentes da Guarda Municipal. Ele resistiu à prisão, a Polícia Civil foi acionada, a gente foi até o local. Ele tem 1,95 m, uma estatura muito forte, e a gente conseguiu dominá-lo, precisamos até usar, ele resistiu à prisão, né? A gente precisou usar de algema, trouxemos ele para a delegacia e ele foi autuado em flagrante. O criminoso, quanto mais, com mais de 12 passagens criminais. Nesse caso específico de sábado, ele vai responder não pelo crime de furto, né? Porque ele, depois de ter subtraído o bem, ele usou de violência, então é o roubo impróprio que a gente chama. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de roubo. Inclusive, eu acho que isso vai ajudar para que ele não saia nessa audiência de custódia. Ele já foi preso em flagrante 4 outras vezes. Em todas as vezes ele foi posto em liberdade. E, inclusive, nesse furto desse caminhão que ele praticou, ele havia sido preso dia 21 de março. Dia 23 ele saiu na audiência de custódia e no dia 26, 3 dias depois, ele já voltou a praticar o crime contra esse motorista de caminhão. Isso mostra que ele não tinha arrependimento nenhum e que se sentia muito livre até por causa dessas saídas também, né? Qual que é a sensação para vocês de ter um trabalho ali que é difícil da polícia, né? Às vezes de reconhecer, de conseguir imagem, de prova para conseguir acusar, a gente sabe que tem esse ônus grande da acusação, e aí de repente sai assim numa audiência de custódia. Imagino que pessoalmente falando deve ser um pouco decepcionante também, né? Como você disse, realmente um trabalho grande. A gente vai às ruas, capta as imagens, tenta qualificar o autor. Você vê que desde março que a gente vinha trabalhando para tentar identificar esse autor. E quando a gente finalmente conseguiu efetuar a prisão em flagrante dele, você vai ver o histórico criminal. Já são 12 passagens. A gente acredita que existam muitas outras, porque eu já comecei a receber câmeras de imagem de outros crimes dele. Então a gente acredita que esse número vai disparar. E a gente se depara com essa situação onde ele já foi preso 4 vezes anteriormente. Inclusive esse ano ele foi preso em flagrante e em todas as ocasiões, sem exceção, ele foi colocado em liberdade na audiência de custódia. Eu acho que isso vale uma reflexão para a sociedade, essa questão da habitualidade criminal. Eu acho que isso precisa ser levado em conta, porque a gente conviver com a pessoa que está dizendo para todo mundo que ela não é apta
para estar no convívio social, acho que é uma coisa que nos chega a ser pouco inteligente, né? Eu acho que ele deveria, sim, permanecer um tempo preso agora. Claramente não é uma pessoa roubando, assaltando um supermercado por fome ou algo do tipo também, né? É evidente, porque ele está comprando essa carne, furtando essa carne para revender. Você vê que ele foi a uma loja de bicicleta, a gente já tem relato que ele foi numa loja de bicicleta, ele já teve em outro bar, então ele faz isso como modo de vida, né? A profissão dele é furtar os estabelecimentos comerciais para poder revender essas mercadorias. Tá certo, doutor. Obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho. O Arão estava dando sorte aí com essas brechas da justiça, da lei, estava cometendo vários crimes aí, mas teve o caminho cruzado com o doutor Ângelo Lages lá na delegacia de Copacabana também. Vamos ver, Tino, qual vai ser o resultado. As audiências de custódia começam às 1h da tarde lá em Benfica e a gente está de olho. Vamos ver se ele vai continuar preso ou se vai ser solto mais uma vez, né? Ai, 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 obrigado, Filipão. Manda um abraço aí pro doutor Ângelo Lages, pra equipe dele. Esse cara é bom, hein? Esse delegado trabalha firme, fera. Tá lá em Copacabana, na 12ª delegacia. Obrigado, Filipão. Abraço, doutor Ângelo Lages. Olha, 1h e 6 minutos.